Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wise Dan Guild. Eu me chamo Pedro e esse vídeo será o vídeo inaugural de um quadro aqui no canal, que intitularemos de Comentários à Revista Dr. Plínio. Eu recebo a revista Dr. Plínio e eu gostaria de não deixar passar essa revista um conteúdo de civilização cristã muito precioso. Quem é assinante sabe o quão é preciosa essa revista, a assinatura da revista Dr. Plínio. Então procuraremos nesse quadro aqui do canal da Wise Dan Guild tecer alguns comentários específicos do que mais nos chamou a atenção na revista do mês. Eu estou aqui com a revista do mês de junho de 2025, essa já é a revista número 325. O título dessa revista de junho é A Perfeita União com o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Então, abrindo aqui, lendo um pouquinho o editorial, duas devoções rumo ao mesmo triunfo. E olha só que bonito, ele vai fazer aqui uma relação entre a revolução e a contra-revolução, entre os filhos da luz e das trevas, que buscam configurar o seu coração com o coração imaculado de Maria e com o coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive cita São Luís Maria Grande de Montfort, por um lado, o santo mariano dessa devoção marial, o coração imaculado de Maria, e do outro lado, Santa Margarita Maria Alacoque, que tem uma devoção estupenda pelo Sagrado Coração de Jesus, inclusive que disse para o rei da França, a pedido de Nosso Senhor, que na época era Luís XIV, para que ele colocasse no estandarte da França, na bandeira da França, no estandarte também, mas na bandeira principalmente, o Sagrado Coração de Jesus, que virou o símbolo da Vandéia dos vandeanos. Infelizmente o Luís XIV não fez, Luís XVI o fez quando já estava preso na prisão. Inclusive é falado isso aqui na revista, e é claro que na prisão ele já não tinha mais poder nenhum, não valeu a consagração, veio a Revolução Francesa. Nossa Senhora de Fátima diz: consagre a Rússia ao meu imaculado coração, senão ela espalhará seus erros pelo mundo. Então, do mesmo jeito que não consagraram a França ao coração sacratíssimo de Nosso Senhor, não consagraram a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O fizeram posteriormente, mas não foi do jeito como Nosso Senhor e Nossa Senhora pediram, né? Esse é a grande questão. Bom, entre os artigos, o que mais me chamou a atenção de todos eles foram dois artigos. O primeiro contando a respeito da vida de Luís XIV, passado, perspectiva para se conhecer o presente. E aqui começa dando todo o tipo do Luís XIV como um monarca absoluto. Aliás, essa cena belíssima do casamento dele. E aqui vai tecer nas considerações. Ele foi muito devasso no começo da vida. Ele que tinha uma vocação, foi chamado por Deus a ter uma vocação de rei sol. Na verdade, ele começou a cair nesse problema do absolutismo, que foi pretexto para a Revolução Francesa. Então, Deus deu a ele a vocação da grandeza, e ele, infelizmente, caiu nesse primeiro extremo no início da vida, mas as pessoas admiravam. O fato é que, na segunda metade de sua vida, ele se endireitou, né, porque a primeira amante abandonou a ele, quis se converter, entrou no mosteiro, larga essa vida dele, pede perdão à rainha por ter sido amante do rei e entra no mosteiro. A segunda amante, o próprio Luís XIV, a dispensa, quando decide Montespan, digamos, a terceira que ele queria como amante, na verdade não aceita, porque ela era assim convertida ao catolicismo, e ela manteve-se firme ali. Aí quando morre a rainha, ela aceita se tornar esposa de Luís XIV. E essa Madame de la Maintenon, essa Madame, foi ela que endireitou o Luís XIV. Mas a devassidão do sujeito chegou num tal ponto que, de modo muito inocente, os súditos chegou a falar: vamos ver o rei passar com as três rainhas, que era a rainha e as duas amantes, a Lavalière, que é a primeira, que se converteu e entrou no mosteiro, e a Madame de Montespan. Bom, mas o fato é que ele tinha essa vocação para a grandeza. Versailles é o símbolo disso, né? E o rei era visto como um pai, e os revolucionários nas suas literaturas colocam como o Luís XIV um absolutista, não sei quanto, mas o fato é que na pessoa dele também se concentrou a imagem do rei, a imagem do pai. E muito diferente do que também afirmam alguns,
ele abria boa parte dos palácios, inclusive abriu os jardins, não só para os súditos andarem livremente por ali, como todas as pessoas que vinham da Europa e passavam por Versailles, visitavam aqueles jardins estupendos e certas partes do palácio que ele mesmo abriu. Inclusive a própria Galeria dos Espelhos, ela foi muito visitada. O segundo artigo que nos chamou a atenção também é esse daqui, Considerações Religiosas e Sacrais sobre o Cisne. Esse realmente, até as ilustrações está espetacular, não sei se vai dar para ver aí. E aqui, não, tá belíssimo demais, é muito caprichado a revista Dr. Plínio e com imagens assim muito inocentes. Dr. Plínio tece uma série de considerações sobre o modo como o cisne está na água, sobre a altivez do cisne, sobre como não tem nada de vulgar nem prosaico, e quando ele precisa fazer algo prosaico, algo que é da natureza, ele faz ali com toda a distância psicológica. Então ele não perde esse charme e ele está sempre flutuando em cima desse espelho d'água, desse espelho das considerações, desse espelho dos valores metafísicos. Então essa imagem do cisne, ela é muito simbólica. E eu escolhi justamente, não só Luís XIV, como o cisne, que esses dois falam muito a respeito do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. A pureza e altivez do cisne, a grandeza de um rei francês. Então aqui eu quero ler um pequeno trecho que o Dr. Plínio fala, e justamente o subtítulo dessa seção da revista é Apóstolo do Pulcrum, ou seja, aquele que vai propagar o belo. No canal falamos sobre beleza, temos que trazer isso aqui. Olha só que bonito o subtítulo, Contemplação do Cisne em Face do Universo. Por outro lado, mesmo sendo um animal irracional, o cisne como que tem fantasia e vive num mundo de sonhos, que não é aquele no qual está. E ele tem uma certa tristeza de exílio. Em muitos momentos na relação do cisne com a água, ele como que diz: água, tu não és aquela terra sólida e vil que te prende dentro das tuas margens. Tu és uma coisa superior. Tu refletes o céu. Tu és um espelho. Água, eu me sinto teu aliado, porque eu espelho e represento uma coisa que não existe. E me recuso a alegrar-me com qualquer coisa fora disso. Mas saiba o seguinte, nos momentos em que eu deslizo sobre ti e eu sou o teu sonho, tu não és o meu, porque eu cogito uma coisa mais alta do que tu. Então olha que bonito o raciocínio que ele faz em cima do cisne. Ele faz toda uma descrição, não vou ler aqui, justamente um dos motivos desse canal dessa seção do canal é propagar, divulgar a revista Dr. Plínio, e já para as pessoas tomarem um pouco gosto pela leitura e por esses assuntos metafísicos. O fato é que esse artigo da revista em concreto, ele é um convite à elevação, a refletir o céu, igual o espelho d'água reflete o céu. A nossa alma deve refletir as grandezas da eternidade, deve cogitar, refletir, pensar nessas coisas. Igual o cisne reflete a pureza, nós devemos desejar esse charme, essa pureza, esse algo que não é o sonho, mas é que a realidade que a alma almeja, que é a eternidade. Então essa visão metafísica a partir de algo material, empírico, e ascender a uma realidade metafísica é o que este canal vai procurar exercitar a partir deste quadro, dessa seção chamada Comentários da Revista Dr. Plínio. E eu escolhi esse artigo não é por acaso, é porque eu tenho aqui um vídeo que eu vou deixar no final de um cisne feito por um relojoeiro, e ele representa nessa maravilha da engenharia, com todo esse mecanismo de um relógio propriamente, o movimento de um cisne. Inclusive, hoje em dia, as pessoas que restauraram essa peça do cisne, elas estão tentando dar um novo significado à peça. E vai ser exposta essa peça do cisne, que você verá aqui no final, de uma outra forma, ressaltando o how it works. Ou seja, como funciona a mecânica toda que envolve esse cisne, como ele é feito, o cristal que é usado, a roldana e não sei quanto.
É importante saber isso, com certeza. É uma obra de arte e uma obra de engenharia combinadas, arte e engenharia da relojoaria, sem sombra de dúvidas. Mas, infelizmente, isso é empobrecer essa peça, porque o que mais vale nela não é o seu aspecto mecânico, o seu aspecto how it works, mas que isto simboliza. Esse é o aspecto sublime dessa peça, e é com essa impostação desse artigo que você deve assistir o trecho que colocaremos aqui, os trechos que selecionaremos sobre esse cisne mecânico, que representa esse cisne na natureza, e ambos juntos, tanto o relógio que o homem fez, quanto esse que foi Deus que criou, representa uma realidade supratemporal metafísica, que é algo que Deus quis pôr na natureza. Então, fazer o cisne representar a pureza, representar a elevação, o charme e a graça, que é justamente o píncaro da excelência, o píncaro da virtude que o homem deve alcançar. Ele deve ser como um cisne, ele deve alcançar o ápice da virtude na elegância, manter-se reto, mas ao mesmo tempo também ser assertivo e saber de tudo um pouco. É igual o cisne, quando ele tem que fazer algo prosaico, ele dá o devido valor àquilo, ao valor que algo prosaico deve ter. E quando ele trata, segundo aqui a imagem, segundo aqui a imaginação que o Dr. Plínio faz, ele sobe a essas altas considerações. Ele gosta de uma água limpa, água pura, e ele desliza sobre essa água. Então assim deve ser a nossa personalidade, constante como as águas de um lago que um cisne flutua. Devemos refletir o céu assim como a água reflete o céu. Devemos ser como um cisne, flutuar na constância, no charme de suas asas brancas, de toda essa elevação, de toda essa sua graça, para alcançarmos essa elevação de alma, essa impostação de alma, justamente ser como um cisne, né? Aqui eu não preciso nem dizer, só olhando o cisne, o modo como ele desliza sobre a água, o que a água representa, e essa graça dele mostra muito bem, ilustra muito bem a imagem da pureza, a imagem do católico, aquele que ama as coisas sublimes. Então, devemos começar a exercitar a nossa imaginação, as nossas considerações, para a gente amar essas realidades maiores, a essas sublimidades. Bom, então assista agora esse vídeo desse relojoeiro, desse cisne feito por esse relojoeiro, mas sem perder esse fundo de quadro de tudo que falamos do Luís XIV, dessa simbologia que existe no cisne, mas com vistas, olhando essa beleza do cisne, mirar para que o seu coração se configure com o Sagrado Coração de Jesus e com o Imaculado Coração de Maria. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião. Merlin's masterpiece was a fabulous swan, made entirely of silver. It's one of the most revered automata of the age, and it features both ingenious clockwork engineering and visionary artistic flourishes. By using clockwork to drive these simple glass cylindrical rods, Merlin was able to mimic the extraordinary complexity of moving water. As the light catches the twisted and imperfect surface of the rods, it creates the unmistakable reflection of water on the underside of the swan. The craftsmanship and artistry of the creature was breathtaking.
a mechanical marvel. When we look at the swan executing its actions with extraordinary precision, a masterpiece combining the clockmaker's art and the skill of the master jeweler, we can easily imagine the effect this device must have had on London audiences in the 1770s. It made Merlin's reputation as the social celebrity he'd always wanted to be. Celebrity culture at the time flocked to see this device, to gawp in amazement at this triumph of beauty and of technical skill.